Fica à vontade. Tá bom. Tem bastante pergunta aqui para você. Tá bom. Tá certo. Ok. Aproveitar e agradecer a presença da professora Inocência Mata, professor Sávio Fonseca, professora Maria Aurinívia Souza de Assis e dos demais alunos, colegas. Ok, eu também aproveito para agradecer lá. Ok. Ok, já encontrei o dito cujo. Os versos não queriam sair. Então, chama-se Meus Cantos, Meus Verbos. Aceiteis as minhas palavras, aceiteis estes meus versos, verbos de muitos prantos, fios de múltiplas lavras. Mesmo que do meu punho saiam gestos de criança, lágrimas de uma combatente, suor da mulher que labutou a vida inteira, aquela que a vida fez viandante, aceiteis os meus versos. Fios de dor da inocência, de raiva da indolência que destece os meus sonhos. Vós que sois conhecedores desta arte e a quem não falta engenho, vós que pelo verbo de Dante vistes Lucifer devorar Judas, Brutus e Cássio ante o fogo do inferno, vós que transformastes o limbo em paraíso e ali morada de Nassim, Baluguns, Manes e Lares, lobo, onça e o engenhoso macaco, todos eles almas boas, totens virtuosos, partiram por terras e mares. Vós que deixastes rios de lágrimas diante da morte de Inês e pesar de Pedro, vós que nas ilhas dos amores bailastes com as ninfas e trejeitastes um sorriso prazeroso, vós que da Bolanha do Oligá assististes à chegada do Ocuri pelas mãos de Mucau, vinda de Quínara de cajado na mão, para proteger o chão. Vós que na úmida senzala escutastes o canto do escravo, porque o poeta estava lá. Vós que vistes a África que há em mim, a que joga caxangá, corepicula sobre as tribunas, desvendando caminhos, sendas, desertos e dunas, e jurastes ser a pena do poeta, teu sangue tinta. Vós que andando pelo alto Maiê, como quem vai para Chipamanine, e vistes claramente visto, crias morrerem a míngua de pão, vermes na rua estenderem a mão à caridade, e nem crias nem vermes são, mas aleijados meninos sem casa. E vós ereis Maria, e eu, uma simples mortal, estatelada e sem forças. Vós que fostes testemunha do testamento de uma poetisa, vós a quem Alda confiou os brincos talhados e lavrados em cristal, límpido e puro, para serem entregues à prostituta mais nova do bairro mais velho. E ali hasteastes a bandeira solidária e mostrastes uma vida nova às mulheres, e também que havia esperança forjada na luta.
Vós que vivestes a mágoa da saudade e ao lado de Drummond, que olhou Itabira e era apenas um retrato na parede. Assim tantos filhos do chão miraram a fachada do torrão e sentiram o bater da sede de voltar. Vós que sorrateiramente escutastes a poetisa conversar com as lavadeiras dos nossos rios sobre a roupa de cada dia, sobre a saúde dos nossos filhos, roídos pela febre, calcoreando léguas a caminho da escola, e lá juntastes à luta das mulheres por um amanhã melhor, fintando atalhos de doenças, destecendo nossas crenças, construindo. Vós que também andaste barbado, sujo e descalço como um manangambe, porque a causa era o amor, e de pés fincados no chão, lutastes por um amor quase perfeito. Vós que sentistes a chuva amiga a falar mantenha e a bater dentro do coração do poeta, vós que pesaroso ficastes quando Cabral gritou ao mundo que no fundo de mim mesmo eu sinto qualquer coisa que fere minha carne, que dilacera e tortura. Vós que soubestes que a poesia era o poeta, vós que vistes a minha preta formosa, lasciva e iridente, cheia de vida, cheia de esperanças, num corpo por onde corria a seiva da vida. E como Cabral, acreditastes que a madrugada da poeta havia de findar a noite e dar vida a um dia novo. Vós que conhecestes a mulher da minha terra, a quem a poeta apontara o brilho de uma nova luz, e junta o seu grito bem alto, que ser mulher não é desdouro, e vós, pasmados e sem palavras, unistes à luta gloriosa da mulher. Vós que vistes aquele que antes de partir quis ver os campos verdes de esperança. Vós que vistes o poeta transformar estrelas. Vós a quem o poeta pediu que não o censurassem por querer transformar o mundo. E esse poeta acabou morto. Vós que vistes o poeta render-se à dor da bandeira hasteada no seu sonho, com dias amargos, vós que vistes no olhar do poeta o horizonte manchado de sangue, e escutastes o gemido surdo pisando o silêncio acusador. Vós que escutastes finalmente o lamento do poeta quando conclamou: creio que este não foi o dia que prometemos, e ficastes de face molhada, tal foi a revolta do menino de luta diante do descrédito de um dia melhor, num dia melhor. Vós que consolastes o poeta quando nos sussurrou as mágoas do camponês de Bedanda em busca de Bianda, e vossos olhos arregalastes quando esse poeta falou do povo sofrido que se dobra de fome na dança do sicô. Vós que ao poeta segredastes que ainda era cedo para andar tão depressa, e aconselhastes, pelas sábias palavras da tia Carmen, que não se tratava de medo, mas de prudência, de uma caminhada sem pressa. E assim Monteiro aceitou. Vós que segredastes ao Medina que labor de tecelão, labor de poeta, labor de construtor da nação. É um só labor, duas mãos, um coração, e mais que uma geração. Vós que sentistes o sofrer da poetisa ao descobrir quão dolorosa são as raízes do Micondó, aceiteis o meu canto, peço. Aceiteis-me, vós ancestrais, baluguns, que conheceis os meandros de todos os versos, os bons e os maus. Versos bandidos que surrupiam corações na calada da noite. Versos noctívagos, mágicos, que sugam o ódio e dele fazem brotar folhas em queclete, mergulhados no geba doce. Vós que já vistes versos nascerem de pedras esculpidas por mãos sofridas, palavras que nasceram belas, insolentes, insubmissas, aceiteis os meus verbos, as minhas palavras, os meus versos, o meu pranto. Vós que já experimentastes a dor de chaga de uma caminhada dolorida, o sofrimento da cicatriz que o tempo não apagou, me aceiteis nesta folha,
cobrais-me de papel e tinta, de folhas vivas e verdes que se estendem diante de todos os olhos. Folhas vivas, sim, onde o punho e a pena têm direito, onde a fala figura dançante e sai pelas ruas do seu jeito. Versos em torrentes e macarel. Fala da minha gente, uma poesia diferente porque canto, danço, meneios e gritos, devaneios de um povo sofrido que acredita num dia novo. Aceiteis os meus versos, minhas palavras, meus versos. Aceiteis, pois, este meu fôlego, fadiga de uma vida inteira, que sai de um peito crivado de balas ocultas, que doem mais que chumbo quente. Aceitei-os-me. Então, este é um poema longo, mas para mostrar que, tal como na nossa cultura, para entrarmos numa casa sagrada, pedimos licença. Então, este é um poema que vai abrir o meu novo livro. E pedindo licença a todos aqueles que já fizeram com que as letras fizessem algo de bom em idiosincrasias pelo mundo fora. Então, a esses, temos que pedir licença, fazer uma libação e derramar a água fria e pedir a licença para um novo livro vir. Portanto, eu fecho aqui a minha como é que se diz? A minha fala. Odete, linda explanação, linda recitação. Olha, professor Sávio até pediu para você cantar um pouquinho, porque você tem uma voz linda. Se puder depois... Essa voz rouca que não sai. Odete, nós temos algumas perguntas, tá? Certo. Eu vou começar com uma pergunta. Aqui a professora Maria Aurinívia Souza de Assis, da Unilab, aqui do Ceará, e o professor Sávio Fonseca, da Federal da Paraíba, eles acabaram fazendo uma pergunta assim, em comum, né? Eles queriam que você comentasse um pouco sobre a produção literária das mulheres na Guiné-Bissau. E aí eu quero também perguntar o porquê essa escassez, né, de autoras na Guiné. E se você se considera uma voz inspiradora para as mulheres que estão iniciando a escrita na Guiné-Bissau. Bom, elas dirão, eu não sei se serei essa voz, mas eu acredito que eu seria um incentivo, eu seria aquela pessoa que encoraja as mulheres. Falar da produção das mulheres é quase que um espaço com grandes lacunas. Eu não gosto de falar em vazio, mas hoje já temos por exemplo, a Filomena Umábano, que está também a escrever, já participou de uma antologia. Temos a Rita Ié, que também é um nome promissor, que escreve muitíssimo bem, e ela já participou também de uma antologia. Mas, voltando atrás, hoje estamos a viver um mundo em que quase que é um mundo mercantilista, em que o que não dá para sustento, nem sempre é aquilo que as pessoas podem correr atrás. Eu vou atrás daquilo que me dá o dia a dia. Ser escritor aqui é ser um anónimo. Mas isso não tirou a vontade de escrever. Eu pertenço a uma associação de escritores guineenses, a EG, onde estou com vários colegas, e nós criamos espaço para
para os mais novos, as mais novas também. Temos um grupo de leitores, temos um grupo que trabalha também, que vai escrevendo coisas, e nós, na medida do possível, vamos dando o devido apoio. Mas também há um medo. Primeiro, eu acho que o que condiciona o número de mulheres na literatura é a escolaridade, a escolarização. Porque se formos ver no mundo das cantigas, nós temos imensas mulheres que criam, são repentistas. Elas criam, dão melodia e cantam. Elas são intérpretes dessas canções tradicionais. Então, eu digo que se a maioria dessas mulheres tivessem acesso à escola, então nós teríamos mais poetas. E o que nós podemos fazer neste momento é resgatar, como eu fiz para a minha tese, resgatar essas canções e dar nome dessas autoras, dessas criadoras dessas canções. São canções lindíssimas e cantigas de dito que são poemas com cabeça, tronco e membro, que têm alma da poesia, que só é deixado de lado porque é cantado e fica na oralidade e ninguém vai resgatar. E também a falta de coragem. Eu lembro-me de uma vez ter pedido a uma pessoa que já escreveu, mas que já não escreve mais. Eu queria uma entrevista, ela recusou, disse que não queria mais saber da escrita, porque acha que aquilo não é para ela, que ela não tem muito jeito, fez aquilo na juventude, mas agora que já não quer fazer. Então, nós estamos diante de um lugar fértil para formarmos pessoas, criar clube de leitores, como a EG está a fazer agora, mas esses solavancos político-militares que não largam o meu país, que não largam a Guiné-Bissau, vai pondo em causa a escolaridade, o interesse pela escola. Porque quando você tem um ano inteiro de greve, o aluno estuda, os pais pagam as propinas, os pais pagam as escolas privadas e, na volta, o ano não tem grandes resultados. Quando há greve de um mês, 2 meses, quando é para retomar, é uma guerra entre a escola e os pais e os alunos, que saem de casa e não entram. Ficam no pátio, brincam e depois voltam para casa. Porque criou-se um mau hábito de desinteresse para a escola. E quando estás num país em que os analfabetos são ministros 1, 2, 3 vezes, o jovem pensa, será que vale a pena ir à escola? Se sem saber escrever nem ler, pode-se chegar a ministro, talvez eu também possa ter sorte. E alguém disse um dia na rádio, eu estava a ouvir, que sétimo sorte mais 7º ano. Isto em crioulo. Quer dizer que 7ª sorte é superior ao 7º ano. O 7º ano era o último grau do liceu antigamente. Então, há esse clima que é preciso colocar sementes para que renasçam mais vozes femininas. Não sabe bem, você não tem uma contravoz. Não sabe bem. É preciso ter um grupo de mulheres poetas. Nós temos cestas poéticas que nós organizamos, mas agora com a questão da Covid, já não realizamos as cestas poéticas. Nós pegamos isso das terças poéticas do Brasil, de Belo Horizonte, mais precisamente, onde eu estive, e participei também de uma terça poética, e a moda pegou, eu trouxe para Guiné-Bissau, e nós fizemos as cestas poéticas, porque sábado não se trabalha, a maioria das pessoas não trabalha, então é assim uma espécie de dia de festa de leitura, onde convidamos pessoas para virem contar a sua história de vida,
lemos contos, certos, poemas, declamamos, convidamos a plateia para participar, etc. Estava sendo uma atividade que estava a dinamizar e a tirar o olhar para o terror da violência e dizer, não, há outras coisas. E há coisas boas a acontecerem. Portanto, vale a pena nós participarmos. Mas eu acredito, como eu disse na minha apresentação, eu acredito que o país vai ser orientado pelos seus melhores filhos. Não é possível ficar-se por este caminho. Não sei se eu respondi, se não podem repetir a pergunta. Certo. Odete, eu tenho uma questão aqui. Lá no prefácio do seu livro, Entre o Ser e o Amar, o Carlos Lopes, ele escreveu que você é uma, abre aspas, né, uma poetisa do sofrimento, da sofridão e da tristeza. Isso em 96. Você concorda? Você acrescentaria algum elemento? Porque você falou muito sobre esperança, né, na sua fala inicial. Então, você também seria uma poetisa da esperança? Também da esperança, é isso que eu disse. Eu tenho essa decepção, esse sofrimento, mas a esperança não morre. Ela está lá, está impregnada. E é essa esperança que dá força para que eu possa continuar a escrever, continuar a falar e até concorrer para ser deputada da nação, porque eu tenho esperanças que não morrem, elas estão lá. Mas eu sou uma poeta ou poetisa do sofrimento, sim. Eu sinto que eu sofro muito e às vezes eu me chamo para dizer, não é por aí. Não é por aí. Há mais a fazer do que estar a sofrer. Então eu transformo esse sofrimento em ações. Em ações para trabalhar, em ações para escrever, em ações para ler outros e tentar perceber também o que é que se passa em outros horizontes, para lá da Guiné-Bissau. E eu escuto também em algumas partes do mundo os mesmos sofrimentos, mas isso não queda. Não podemos ficar com os braços laços à espera que alguém venha nos salvar. Seremos nós. Seremos nós a redimir dos nossos pecados, a reconciliar conosco mesmo e a criar condição para que haja uma verdadeira reconciliação dos guineenses, entre os guineenses, e ter a coragem, quando as pessoas não sabem, ter a coragem de dizer, eu não sei. Ninguém nasce para saber tudo. Quando não se sabe, é perguntar. Amílcar Cabral dizia, aprender e aprender sempre. Aprender nos livros, aprender na vida, aprender na rua. Quer dizer, vamos aprender, ele deixou-nos grandes lições, deixou à humanidade grandes lições de vida. Então, pegando nessas lições, nesses ideais, revisitando esses ideais, fazendo, integrando dentro da dinâmica do desenvolvimento desses tempos de novas tecnologias de informação. Se Cabral se fosse do nosso tempo, diria aprender na internet, aprender no Facebook, aprender no Instagram. Sim, vamos aprender com os outros.
E só aprende quem reclama que não sabe. E só aprende quem vai à procura do saber. Se você não vai, o saber não vem ter com você. Você é que tem que ir lá à procura. Portanto, creio que essa tristeza tem que ser contornada, transformada numa esperança dinâmica. Não é aquela esperança de esperar que o outro venha, não. É uma esperança dinâmica porque é uma esperança que clama por por dias melhores, mas esses dias melhores têm que ser construídos. Se não se constrói, eles não existem. E têm que ser construídos com as nossas falas. Neste momento, o país está como está, um golpe de Estado, e consolida-se, e tudo, mas temos que falar. Temos que dizer, nós estamos aqui, estamos vivos, e estamos a lutar por este país. Não correr atrás de quem está na ilegalidade porque eu vou ganhar algum, não. Isso tira-nos, corta-nos o caminho. Não nos deixa desenvolver, não nos deixa ir para a manhoandade das nações. A manhoandade é a coletividade das nações. Portanto, o país está a clamar e nós temos que responder. O país clamou nos anos 60 por uma liberdade. E houve pessoas que estavam em Portugal, que estavam em Espanha, a viver uma vida boa, pessoas que estavam na cidade de Bissau, que eram filhos de pessoas de bem na altura, da sociedade colonial guineense, da dita Guiné Portuguesa. Essas pessoas abandonaram as suas casas, abandonaram todos os benesses que tinham, as benesses que tinham, e foram juntar-se aos outros por uma causa comum, que era a liberdade, que era a independência. E Cabral dizia que a independência só por si seria só uma palavra vã. A gente luta para depois desenvolver. Lutamos, conquistamos a independência, chegou a hora de desenvolver o país, aí, meu Deus, aí começou a terrível roda viva dos conflitos. Quem não está no governo, então o governo tem que cair. Quem não está como governante, então esse governo não pode estar. Tem que cair. É tudo na base de golpes, sem paciência. Falta ao povo guineense paciência. Paciência de esperar 4 anos. Nós somos tão pacientes que esperamos 17 anos para completarmos 18 anos e sermos maiores de idade. Ficamos na barriga das nossas mães, os mais lestos saem aos 7 meses. Os outros esperam 9. Porque nós somos feitos de espera. Se o minuto 1 não passar, o minuto 2 não vem. Por que é que nós não podemos esperar um partido que ganhou as eleições que mande, se cometer erros, que seja punido nas próximas eleições? Há países africanos que nos deram lição dessa democracia que pode ajudar o desenvolvimento do país. Estamos a viver isso com vários países, eu não vou nomear, porque sempre que se nomeia, há guineenses que ficam muito chateados e acham que estamos a... Mas há países que tomaram a independência na mesma altura que nós e que talvez não tenham aquilo que eu chamei de vantagens comparativas em termos de minérios, em termos de recursos aliêuticos, em termos de ecossistema, etc. Mas têm cabeças pensantes, têm recursos humanos. E esses recursos humanos estão sendo a maior riqueza para esses países. E nós, os nossos recursos humanos, nós aniquilamos. Nós matamos os nossos recursos humanos. Quem sabe, quem é um bom técnico, só pode estar fora do país. Você é bom fora do país.
Se um dia alguém falar bem de mim, é porque já não estou na Guiné-Bissau. Estou nas Nações Unidas, estou no FUNUAP, estou na Unesco, estou em vários outros sítios. Mas no meu país não posso. Todos querem, vão buscar os defeitos mais abomináveis. Para dizer, essa, não, eu conheço um podre, vou dizer. Então, quando é assim, estamos a minar a nossa massa crítica. Estamos a minar os nossos recursos humanos, cientistas, que podem levar o país para a frente, e muitos desses cientistas, muitas dessas pessoas, estão a trabalhar nas obras, estão a trabalhar na área de restauração, estão a trabalhar na área de limpeza, com diploma de mestrado nas mãos. Por que isso? Que praga é essa? Que é isso? E, enfim, então é essa tristeza, é essa minha tristeza que me dilacera. É essa tristeza também que está transpirado no meu livro, no meu primeiro livro, de criança estendendo a mão, criança que se alimenta da própria saliva, famílias a viver com menos de $1 por dia, a fazer uma refeição por dia. Em alguns casos, 2 refeições por dia. Isso já é luxo. Não pode ser. Um país tão rico, com um solo tão bom da agricultura. E é preciso, de facto, trabalhar na educação e para a educação. Investir na educação. Investir nos recursos humanos. Investir na participação da Guiné-Bissau nos fóruns mundiais, para ver os outros. E recusar que nós não podemos. Eu nego. Eu nego que me digam que eu não posso, que eu não sei. Não. Se eu não saber, eu vou procurar saber. Se eu não puder hoje, eu vou trabalhar no sentido de conseguir ter, trabalhando, dando exemplos positivos. Hoje, o exemplo é daquela pessoa que nunca trabalhou, está na rua com um carro top de gama, sai com um sapato brilhando, com gravatas, mas não sabe ler. Ou ainda faz uns gatafunhos, escreve o nome, já é muito. Será que são essas as referências? Não, não pode ser. Eu nego essas referências. Eu tenho que estar no grupo daquelas pessoas que querem ser referências positivas. Referências positivas. Então, é esse o trabalho também que eu julgo dos escritores, dos poetas. Muitos perguntam-me como é que eu conjugo ser político e ser poeta. Eu disse, para começar, são todos 2 pés. Político começa com PO, poeta começa com PO também. Então já há um ponto de encontro. Há um ponto de interseção entre a política e a poética e o poeta. Então, o nosso ponto de interseção é o país. O político nem sempre dá conta de trabalhar para que seja um país melhor, mas que o poeta dá puxões de orelhas para dizer, olha lá, o caminho não é aquele, é este. Então, eu estou nesses... nem eu sei explicar como é que eu consigo, mas eu sou uma voz crítica, eu sou crítica de mim mesma, sou muito exigente comigo mesma, para poder também exigir dos outros. E hoje estou feliz porque mudei para a minha casa nova, que nós estamos a construir desde 2005, quando eu fui para o Brasil. E hoje ainda com as obras ainda por finalizar.
já estamos em casa. E com muito orgulho. Tantos anos, estou a dizer há tantos anos, mas no dia em que eu dormir dentro dessa casa, vou ter um sono profundo. Um sono muito, muito profundo. E tive esse sono profundo. E confundi tudo. Não sabia onde é que eu estava a dormir. Quando acordei, eu disse, olha, afinal, estou na nossa casa. Então, são esses exemplos que eu gostaria de passar aos outros, aos mais novos, que hoje saem da universidade, chegam e já querem ser diretores gerais. Se a gente diz, não, tens que fazer mais algum tempo, ficam zangadíssimos. Mas é bom aprender com os outros. É bom aprender e ter alguma experiência antes de poder dirigir. Evitam-se erros, evitam-se exacerbações, evitam-se muita coisa. Bom, é isso. Ai, meu Deus. Alguém está fazendo pão de queijo. Estão fazendo pão de queijo, aí, ó. É um mineiro, ai. Odete, mas essas palavras são palavras de esperança. E realmente elas são muito, muito belas e com certeza vão ressoar aí para muitos, né? Eu acho que eu posso fazer mais uma só? Posso? Pode, com certeza. As outras eu vou compilar e depois a gente vai tentar fazer uma entrevista escrita, se você topar, e a gente publica aí nas redes sociais. O seu último trabalho é o de 2016, Os Meus Três Amores? Que é o Carmen Pereira. Carmen, é o diário de Carmen Pereira, sim. Isso. É o primeiro livro da coleção Palavras de Mulher. Certo. Então, está na Forja já para sair também a minha contribuição de Francisca Pereira, uma história de vida de Teodora Inácia Gomes, também, todas elas combatentes da liberdade da pátria. E é um trabalho prazeroso estar com essas mulheres, ouvir a história de vida de cada uma delas, escutar os seus medos, as suas angústias e as suas esperanças. Eu aprendi esse cultivo de esperança também com elas. Elas dizem, não, se algo não vai bem, mais vale andar devagar para apalpar melhor o caminho e não fazer muito barulho, até conseguirmos aquilo que queremos. Então é algo assim muito bom. O livro começou com um diário que a tia Carmen, que já não está entre nós, Carmen Pereira, a tia Carmen, ela tinha-me assim, ela não teve meninas, né? Só teve meninos, mas criou muitas meninas, mas teve uma simpatia enorme por mim. E um dia ela tirou o diário e disse-me, olha, eu tenho uma coisa que eu escrevi e vou escrevendo ainda. Eu peguei e disse, não, como é diário não vou ler. Eu disse, não, eu queria que lesse, depois que me batesse tudo no computador, depois para pôr a grafos, assim eu poder mostrar às pessoas. Disse, mas está disposta a mostrar? Disse, estou. Algumas coisas talvez não. Eu posso retirar. Disse, sim. Se for para publicar, há coisas mais íntimas que nós podemos cortar. Então eu levei o diário, li, depois dei às minhas filhas para baterem. Elas não dormiam. Depois de manhã eu só ouvia, mas e o Tito? O Tito nunca mais apareceu? O Tito apareceu lá naquela hora, depois o Tito nunca mais veio. É como se estivessem a ver uma... Deram-me. Então, quando eu vi que havia fios soltos, como o caso do Tito, que ela, a um dado momento, não fala mais no Tito depois do casamento. Aí eu compilei algumas perguntas
na base das fissuras que eu fui encontrando no diário. Depois eu disse à tia, eu queria falar consigo, eu quero que a gente faça uma entrevista. Depois falamos e lá fui. Ela aceitou, e quando chegamos ao caso do Tito, que foi o marido, disse, não, eu não quero falar do Tito. Não, não quero. Foi assim, a um dado momento, ele foi um companheiro e tal, mas depois as coisas não correram tão bem como eu queria. Eu disse, está bem. Não, se a tia não quiser falar, não falo. Mas eu gostaria mesmo era de saber esse Tito como é que é. Disse, eu tenho a fotografia do Tito. Lá mostrei, nós fomos falando, e ela foi falando. Não se lembrou mais, que disse-me que não queria falar do Tito. E eu estava a gravar. Gravei, falamos, depois ele disse, tia, a tia acabou falando de tudo, do Tito, já me contou tudo. E, eu disse, não, mas eu não vou colocar, eu com isto fica só para mim. Disse, não, já que eu disse, coloca, não há problemas, até porque não tenho já idade para esconder nada. Pode colocar. Qualquer dia eu saio daqui e vou para o mundo dos melhores, e aí vocês têm uma coisa para se divertirem e lembrarem-se de mim. Então foi assim, fiz aquela parte, depois fui buscar as entrevistas que ela deu ao longo da vida dela, algumas que eu consegui, e compilei e coloquei. Ainda fiz uma mostra de fotografias dela, desde o casamento dela, os padrinhos e tudo, até ela em Moscovo, quando levou um grupo de 16 ou 18 meninas para se formarem na área de socorrismo, né? Socorristas e enfermeiros. A maioria não sabia nem ler nem escrever. Então, ela teve uma capacidade extraordinária de, de alfabetizar, porque tinha um tradutor, era traduzir do russo para espanhol, de espanhol para português e português para crioulo. E ela ensinava em crioulo. Foi extraordinário o trabalho que aquela senhora fez. Levou uma leva disse, ela também era costureira, fazia bolos e tal. Ela costurou dias e dias para fazer vestidos para aquelas meninas embarcarem para a União Soviética na altura. É extraordinário. A história delas de facto uma história de luta, uma história de vida, de abnegação e de humildade. Cada uma mais humilde que a outra. Eu não trabalho com homens, ainda não fixei para trabalhar. Acho que as mulheres são sempre mais postas de lado. Quando aparece uma oportunidade, normalmente são os homens chamados para gozarem dessa oportunidade. Aí eu disse, não, esta é a vez das mulheres. E eu vou estar para... Acho que travou, sim. Deu uma travadinha. Voltou. Ah, deu. E agora, estão-me a ouvir? Sim, Alô? sim, Estão-me a ouvir? Eu estou a estamos. ouvi-los. Estamos Ah, ouvindo, sim. ok, tá bom. Ah, tá bem. Tá A, bom, ino- olha, a é inocência, essa. a inocência diz que você faz parte do projeto Discursos Memorialistas e a Construção da História, do Centro de Oi? Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Né, que tem um capítulo, você tem um Sim. capítulo intitulado Carmen Maria de Araújo Pereira, combatente da liberdade da pátria, uma mulher de várias frentes de luta.
Me ouve? Agora estou ouvindo você, sim. Agora estou. Certo. Não sei se você conseguiu ouvir, a professora Inocência comentou de um capítulo seu sobre a Carmen Maria de Araújo Pereira, combatente da liberdade da pátria, uma mulher de várias frentes de luta. No volume É, Discursos Memorialistas Africanos e a Construção da História. é um grupo de trabalho que a professora Inocência coordena e eu tive a grande oportunidade de participar e de escolher falar sobre memórias, enveredando por aquela parte de memórias não esquecidas. E então fiz um artigo a partir do livro, a partir do diário da tia Carmen, fiz um artigo para esse volume. Foi um trabalho, está sendo ainda um trabalho empolgante com a professora Inocência, que tem sempre um alfinetezinho para me chamar a atenção para os trabalhos, e eu agradeço imenso. E muito da minha produção eu devo a ela, porque ela é uma pessoa incansável e ela sabe o ritmo que eu tenho aqui e não me deixa. Ela manda e-mails e manda e manda e manda, e manda e manda, e eu acabo trabalhando à noite até madrugada, mas vou cumprindo com os timings que a gente tem para essas publicações. Porque às vezes ficamos tão cercados com problemas, com faltas, com complicações, que acabamos por deixar perder aquela parte acadêmica. Mas ela é o meu sininho, aqui a gente diz alfinete, ela é o meu alfinete, vai picar do dedo, está na hora. Então, é uma companheira dessas líderes acadêmicas a quem eu tenho muito que agradecer. E ela prefaciou também um dos meus livros, Histórias e Passadas que eu vi contar, e vem um outro a caminho, que eu depois vou partilhar também com ela, para conhecer esse antes de dar a estampa, para poder ver, para conversarmos sobre isso. E é assim, é nessa partilha que a gente vai se organizando e vai estando dentro da academia, mesmo enfrentando essas agruras, essa violência que hoje se vive na Guiné-Bissau. Esse medo com que se vive hoje na Guiné-Bissau. Certo. Então eu quero agradecer, Odete, pela sua fala, pela sua belíssima fala. Foi uma aula para a gente, né? A declamação dos poemas, e parabenizar pelo seu trabalho, e a gente espera que em breve você esteja aqui conosco no Brasil, participando conosco de várias atividades. E novamente agradecer, parabenizar pelo aniversário da semana passada. Foi já um aniversário na Casa Nova. E isso aí, ó, tem muito que comemorar. Foi Então muito eu quero bom. agradecer, realmente, muito obrigado por partilhar todo esse conhecimento conosco, com os alunos, e fazer parte aí desse nosso projeto. Muito obrigado. Obrigada eu e tudo de bom para vocês. As minhas mantenhas de muita saúde. E obrigada também por partilhar este momento comigo. E obrigada à Frolic, mais uma vez. Quando eu vi a Frolic, não hesitei. Estava assim a dizer, não vou poder. Tenho tanta coisa para fazer. Mas quando eu vi a Frolic, foi alfinete também. E aí foi aceitar mesmo. Muito obrigada a todas, a todos e a todas. Muito obrigado. Obrigado aos professores
que estavam conosco, aos alunos, e em outra oportunidade a gente conversa novamente. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Sensi, beijinhos. Tchau. Tchau. Obrigado.